Pessoal, boa noite a todos. Em nome da ANAPRE, Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho, quero agradecer aí, já quem conseguiu estar online, né? Com certeza haverá um aguardo, né, de um tempo para o pessoal ainda plugar, né, ficar online. Então, a ANAPRE, Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho, e hoje nós vamos ter uma participação que vai agregar muitos valores, né? Que é do time da JAL Industrial, né? Em nome do Alex, que está aqui conosco hoje, da engenheira Daniela, do Matheus, né? Nós vamos falar um pouco das premissas básicas do dimensionamento ao detalhamento otimizado das placas de concreto para pisos industriais. Agora são 6h32, eu vou aguardar mais 5 minutos. Às 18h37, nós começamos a nossa apresentação. Até já. Até já.
Boa noite, pessoal. Boa Já noite. somos em 71 pessoas online, né? Em nome da Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho, queria agradecer a participação de todos e claramente que aqueles que não conseguirem acessar por algum motivo, a gente sabe do dia a dia, né? Que é corrido, vai ter o prazer depois de assistir essa apresentação no nosso canal do YouTube. Em nome da ANAPA, agradecer ao Alex, né, sócio proprietário da JAL Industrial. A JAL Industrial, ela tem contribuído muito ao nosso mercado, né, e já de longa data, em longo período, né, contribui não só fornecendo os materiais com qualidade, né, com tecnologia, né, mas também contribuindo com valores e expertise à engenharia de pisos de concreto, né? E é uma honra também nesse biênio, né, contar com a participação do Alex, né, como conselheiro, tem contribuído, agregado muito valor para nós. Então, prazer grande, uma honra tê-lo conosco, Alex. Passo para você aí a palavra e, por favor, apresente e uma boa apresentação a todos. E depois você passa a bola para a Dani aí. Obrigado. Ok. Primeiramente, agradecer aí, Massal, as palavras. A gente sempre tem trabalhado aí para contribuir, para agregar. Boa noite a todos, né? Eu sou Alex, eu sou sócio proprietário aí da JAL Industrial, uma empresa com mais de 20 anos no mercado. Nós atuamos na linha de industrial e construção civil, né? Hoje a gente vai abordar mais especificamente a linha da construção civil, aqui na qual nós chamamos de linha de ampliado, outros falam trefilados, né? Na qual nós produzimos alguns materiais, dentre eles o CA60, que é a matéria-prima principal aí para confecção de tela, de treliça, de espaçadores tipo W, tipo A. Outros materiais, barras de transferência, arames recosidos para amarração, pregos. A linha de CA50 a gente trabalha para o reforço de pilar, então assim, a gente tem a solução completa aí para essa linha de piso, né? Essa experiência não é só minha, né? Compartilhada com um time de engenheiros que fazem parte da JAL, juntos, né? Nos ajudou a desenvolver soluções em aço que a gente tem buscado sempre gerar valor para os nossos clientes e mercado. Entre eles, eu costumo destacar, né? A gente desenvolveu produtos mais econômicos versus os tradicionais que haviam no mercado. Isso houve uma redução aí de custo. Uma coisa que a gente muito se atenta e se preocupa muito é essa questão de redução de tempo na aplicação do produto na obra. Isso reduz o custo da mão de obra, que é um problema geral de todo mundo hoje, né? Então, é uma preocupação muito grande. E a gente tem feito um trabalho de redução de custo com engenharia inteligente, executando o projeto de paginação, onde a gente consegue reduzir a taxa de armadura de aço. A Dani, ela é uma engenheira já com muita experiência, né? Trabalhou muitos anos só abordando o tema tela no IBTS. Hoje eu tenho o prazer de tê-la no nosso time. Então, Dani, vou passar a bola para você, né? E te desejar aí uma excelente apresentação. Você vai falar de um tema bem sensível, né? Que são as premissas básicas de dimensionamento ao detalhamento otimizadas de placa de concreto. Boa sorte aí, tá? Estamos por Obrigada, aqui. Alex. Vamos lá, deixa Boa eu sorte, compartilhar Dani. aí a apresentação. Tá aparecendo aí a apresentação para vocês, né? Sim, Dani, tá perfeito. Legal. Certinho, Dani. Vamos lá, então.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. A gente vai estar falando aí um pouquinho sobre piso industrial, premissas básicas de dimensionamento. Não vamos aprofundar nesse tema, tá? A ideia é a gente focar mais também na parte do detalhamento otimizado aí das placas de concreto. Então, vamos iniciar aí. Quais são as premissas básicas? O que eu tenho que saber em relação a esse piso para que eu consiga tá dimensionando e posteriormente aí detalhando, né? Primeira coisa, destinação do piso. Para que ele vai servir? É um piso industrial que vai servir para um centro de distribuição? É um pátio de estacionamento, de repente, de aeronaves? É um pavimento rodoviário, tá? Na sequência, quais são as cargas que são envolvidas, né? Cargas distribuídas, né? Então, são cargas que são apoiadas aí diretamente sobre o piso, então, sobre porta-pallets e diretamente sobre o meu piso industrial. Cargas pontuais, ou seja, são cargas que estão apoiadas sobre porta-pallets. E as cargas móveis, o que vai rodar em cima do meu piso? Empilhadeira, caminhão. Na sequência, eu tenho que saber se esse piso vai sofrer algum tipo aí de ataque químico, né? E tomar sempre bastante cuidado com a questão da abrasão. E quais são os tipos de piso industrial que a gente pode tá utilizando aí? Os pisos de concreto simples, os pisos de concreto reforçado com fibras. A gente pode reforçar esses pisos com fibras metálicas, né? Macrofibras, ou o blend, né? Que aí uma mistura da fibra metálica com microfibras. Outro tipo de piso é o piso de concreto protendido. E, por fim, os pisos de concreto armado. Nosso foco vai estar mais aqui, tá? Esses pisos de concreto armado podem ser com uma armadura somente aí para combate aos esforços de retração desse concreto, ou um piso estruturalmente armado, onde eu tenho, além da armadura para combate aos esforços de retração, eu tenho uma armadura inferior aí também que tem uma função estrutural. Ambos, né, vão ser compostos aí por tela soldada, espaçadores, barras de transferência de carga, vergalhão, barras soltas para fazer um ou outro reforço, tá? Arame recosido. Os pisos com armadura para retração. Essa armação em tela, ela é colocada aí no terço superior da minha placa de concreto. Então, ela está posicionada sempre a 1/3 da espessura da minha placa de concreto, sendo que a gente tem que estar atento que essa distância tem que ser menor ou igual a 30 centímetros. 5 centímetros. No caso dos pavimentos estruturalmente armados, além desta tela superior, que tem função principal aí, combate aos esforços de retração que esse concreto vai estar sofrendo, a gente tem também uma armadura inferior, tá? Essa armadura inferior, ela está apoiada aí sobre espaçadores plásticos, ela tem função estrutural e quando a gente adota uma solução como essa, a gente consegue reduzir sensivelmente a espessura da minha placa de concreto, quando comparada, por exemplo, a um pavimento de concreto com uma armadura somente para retração, ou até mesmo com pavimento de concreto simples, tá? Isso nada mais é que isso aqui. Então, a gente tem a tela inferior, a tela superior, né? Apoiada sobre um espaçador, nesse caso foi um espaçador treliçado. E quais são aí as vantagens do pavimento de concreto armado, né? Então, aquela armadura superior, ela ajuda a controlar
melhor a fissuração. No caso do pavimento estruturalmente armado, a gente consegue espessuras menores de placas em relação ao de concreto simples e também em relação ao de concreto com armadura só para retração. Consequentemente, a gente consegue executar placas maiores e, com isso, reduzir aí o número de juntas. Mas quais são, então, os componentes aí do nosso piso industrial? Então, a gente tem a subbase. Essa subbase, ela pode ser uma subbase granular ou uma subbase tratada com cimento ou com cal. Nós temos a lona plástica, na sequência, a placa de concreto. A meia espessura dessa minha placa de concreto são posicionadas as barras de transferência de carga. Uma coisa importante de lembrar na questão do projeto geométrico das juntas. Que juntas são essas? Junta de encontro, junta de construção e junta cerrada. Sempre o encontro da placa de concreto com qualquer que seja o elemento estrutural, tá? Nesse caso, um pilar, a gente tem que prever uma junta de encontro. Esse pilar nunca pode estar ligado diretamente aí na nossa placa de concreto, tá? Executadas as placas, vão ser cerradas algumas horas após as juntas. Fala um pouquinho da subbase. Qual é a função básica aí da subbase? Uniformizar o subleito. Ela serve também como uma camada de bloqueio da umidade ascendente. Principal função, ela aumenta a capacidade de suporte aí do terreno de fundação. Elimina a ocorrência de bombeamentos de finos aí do subleito para nossa placa de concreto. Evita as variações volumétricas desse subleito. Se for uma subbase drenante, ela melhora aí as condições de drenagem e permite aí uma transição gradual entre a placa de concreto e o solo. Os tipos de subbase: granulares, BGS, BGTC, brita graduada simples, brita graduada tratada com cimento, ou as tratadas, né? O próprio solo tratado, ou com cimento ou com cal. Barras de transferência de carga, qual que é a função dessas barras de transferência? Então, é transferir os esforços verticais, oriundos aí do próprio tráfego, né? Restringindo o quê? O movimento vertical desta placa, né? Que pode causar aí o que? O esborcinamento destas juntas. E permitindo a movimentação horizontal de uma placa para outra. O que a gente tem que saber na hora de executar o meu piso, na colocação dessas barras de transferência, e tem que ficar muito atenta a isso. Então, primeira coisa, elas devem ser posicionadas aí a meia espessura da minha placa, espaçadas a cada 30 centímetros uma da outra. Devem ser necessariamente paralelas entre si e ortogonais à face da junta. Porque se elas não estiverem aí paralelas entre si e ortogonais à face da junta, o que vai acontecer? Vai causar uma tensão indesejada, que não estava prevista para essa situação. Quando a gente causa uma tensão indesejada, naturalmente, esse concreto ele vai fissurar. E essa fissura vai aparecer aonde? Lá em cima, na nossa placa de concreto. Outro cuidado que a gente tem que ter, elas devem ser retilíneas e não pode ter nenhum tipo de amassamento ou rebarba na ponta, porque, novamente, vai causar aqui nessa região uma tensão indesejada e essa fissura naturalmente vai aparecer aqui na minha placa de concreto. Aí é só uma imagem das barras de transferência, no caso, barras de transferência circulares, né? Elas posicionadas aí a cada 30 centímetros, nesse caso foi utilizado um espaçador treliçado, e aqui a placa já concretada.
falar um pouquinho aí sobre as juntas, né? Qual a função básica das nossas juntas? Permitir as movimentações de contração e expansão das placas de concreto sem que ocorram danos estruturais e de durabilidade ao piso, permitindo a adequada transferência de carga entre placas contíguas, placas vizinhas. E quais são os tipos de juntas que a gente pode definir aí no nosso projeto? Junta de encontro, a junta serrada, junta de construção ou junta construtiva e a junta metálica. No caso das juntas de encontro, então, como mencionei também aí anteriormente, todo o encontro de qualquer peça, elemento estrutural com a minha placa do piso, eu tenho que prever uma junta de encontro. Existem algumas formas da gente fazer essa junta de encontro. Então, no caso de um pilar, né, eu posso deixar essa junta de encontro rente ao meu pilar, né, e sair do eixo desses pilares com as juntas serradas e juntas de construção. Tá? Lembrar que canto vivo é sempre região de concentração de tensão. Então, necessariamente, esses cantos vivos a gente tem que reforçar. Esse reforço pode ser feito com barra solta, com vergalhão, né? Ou pode também ser feito com tela. Uma outra situação que a gente encontra também na questão do projeto geométrico é fazer novamente essa junta de encontro rente ao pilar e sair com as juntas serradas e de construção do canto desse pilar, tá? Qual é a vantagem desta solução, de repente, em relação a essa solução? A gente elimina esses reforços de canto nessas regiões, tá? Só que aqui a arquitetura aí do meu galpão tem que colaborar bastante para que a gente consiga fazer esse traçado de juntas. Uma outra forma também é a junta diamante, né? Então, o que a gente faz aí? Um losango, né? A junta de encontro é um losango, o pilar fica isolado dentro, né? E do canto do meu losango, eu saio com as minhas juntas serradas e juntas de construção. No caso da junta serrada, como é que ela funciona? Onde naturalmente o meu concreto fissuraria, o que que eu faço? Eu enfraqueço essa região com a junta, de forma que essa fissura, ela vai sair, mas ela vai sair abaixo aqui na placa de concreto. Lembrar sempre que para que essa junta consiga trabalhar, eu preciso interromper a tela na região da junta. Mais ou menos 2,5 centímetros a 3 para cada lado. Tá? Essa foto eu acho bem interessante, que mostra aqui a junta trabalhando. É uma foto que um colega meu me emprestou, é uma obra que ele acompanhou, inclusive fora do país, tá? Então, foi feito o corte da junta. Se eu não me engano, ele tinha comentado comigo que foi uma semana depois, ele retornou e conseguiu aí, ó, ver a fissura saindo exatamente aonde ela tinha que sair, e não aqui na parte superior aí da placa de concreto. Junta de construção. As juntas de construção são similares, né, às juntas serradas. Mas qual a diferença principal? Ela define aí o meu dia de trabalho, o meu plano de concretagem, tá? Então, novamente, a tela tem que ser interrompida para que essa junta trabalhe. Então, tá aí. Então, primeiro dia, armado e concretado, essa faixa. Segundo dia, armada e concretada, esta outra faixa. Terceiro dia, armado, vai ser concretado. Nessa região, a gente tem as juntas de construção, nesta e nesta região. Junta metálica. Essa é uma inovação, né? Mas que vem ganhando espaço aí no mercado atualmente, né? Função da junta metálica é exatamente a mesma da junta serrada e da
da junta de construção, né? Com uma diferença aí, ela elimina a utilização aí das barras de transferência de carga e de formas. O custo inicial, acredito que seja um pouquinho mais alto que as outras, tá? E existem alguns tipos aí, a reta, senoidal e as juntas aquecidas, né? Com aquecimento, essas são mais usadas aí em câmaras frigoríficas. Então, para finalizar essa parte de juntas, é importante a gente saber. Elas representam um ponto frágil no piso. Então, a gente tem que, quando possível, usá-las em menor número. Mas lembrando sempre que elas são de importância vital, tanto aí na fase executiva quanto na fase posterior. Componentes das juntas, então, são os espaçadores para as barras de transferência, né? Pode ser o treliçado ou tipo ABC. Dani, perdão. Deixa eu só fazer uma pausa. Tem algumas pessoas dizendo que a apresentação travou o seu PowerPoint aí. Travou? Travou na imagem da junta de construção. Junta de construção. Eu vou voltar então, tá? Se você puder fazer o favor. Sim. Foi nessa tela aqui que travou? Nessa tela, junta de construção. Tá, então eu vou voltar aqui, tá bom? Você me avisa, por favor, se tiver travado Aviso, de novo? pode ajustar que eu te aviso agora. Tá bom, então. Então, aqui a parte, na verdade, a gente já tinha falado da junta de construção, função dela, né? Passou a imagem aí para todo mundo? Não. Não? Não. Ainda não. Vou fazer o seguinte, eu vou sair, vou compartilhar novamente a apresentação, tudo bem? Perfeito, aguardamos aqui, Dani. Tá. Deixa eu parar o compartilhamento e eu vou compartilhar de novo para a gente tentar ver o que aconteceu aí. Oi, Dani. Oi, Estamos Marçal. ouvindo, sim. Joia, pessoal, desculpa, no que eu fui mexer na apresentação, deu uma travada geral aqui, tá? Mas vou voltar do ponto que eu estava aí, tá bom? Reiniciei o computador para a gente tentar ir tranquilo agora, a partir de agora, tá? Combinado, Dani. Vou compartilhar a tela de novo com vocês. Qualquer problema, vocês me avisem aí novamente, por favor, tá? Vamos lá. Deixa eu só voltar no ponto em que estávamos. Foi na junta de construção que vocês falaram que começou a travar, né? Isso, Dani. Parou no slide da junta de construção. Se você quiser voltar uns 2 slides, né? Quer que eu volte aqui na junta cerrada? Pode ser? Eu acho que você podia retomar, né, 2 slides anteriores, que eu acho que Tá bom. aí o pessoal retoma o raciocínio, tá bom? Tá, joia. Pessoal, mais uma vez, desculpa aí. Mas vamos lá, vamos voltar aqui na junta cerrada, então. Tudo certo? Todo mundo conseguindo ver aí os slides? Não entrou ainda, Dani. Não? Vamos ver. Vamos lá, calma aí. Obrigada, Alex. Não. Aqui. Entrou? Entrou, Dani. Agora voltou no ponto junta cerrada. Perfeito, Dani. Vou colocar no modo de apresentação. Tudo bem? Tudo bem. Tudo Perfeito. certo. Então, vamos retomar. Bom, como a gente estava falando da junta cerrada, né? Então, onde aí, naturalmente, o nosso concreto fissuraria, né? A gente vai enfraquecer essa seção através da nossa junta cerrada. Então, essa fissura, ao invés de sair aqui na parte superior da minha placa de concreto, aonde ela vai sair? Aqui embaixo, na parte inferior, tá? Algo que é de extrema importância aí. Para que a junta consiga trabalhar, a gente tem que interromper a tela, porque senão ela rouba aí, como se ela roubasse a função da junta e impede que essa fissura saia aqui embaixo, tá? Que é o que a gente espera aí dela. Então, aqui eu tinha mostrado aqui uma imagem, né, dessa junta cerrada trabalhando.
Então, aqui a gente tem uma junta cerrada, observa que a fissura realmente ela sai aqui na parte interna da minha placa. Essa foto agradeço aí, é de um colega de trabalho, do engenheiro Fábio, é uma obra que ele acompanhou aí fora do país, inclusive. Junta de construção. Então, foi aqui que todo o nosso problema começou a travar. A junta de construção, ela tem a mesma função da junta cerrada, porém, com a diferença, ela define nosso plano de concretagem, ela define o nosso dia de trabalho, tá? Mas a estrutura é exatamente a mesma da junta cerrada, tá? A gente, da mesma forma que com a junta cerrada, para que essa junta de construção trabalhe, a gente precisa interromper aí essa tela na região da junta. Interromper quanto? 2,5 centímetros a 3 de cada lado é o suficiente. Né? Então, aqui é uma imagem de obra, foi armada e concretada aqui a primeira placa, né? A primeira faixa, desculpa, armada e concretada a segunda faixa, né? Armada, vai ser concretada essa terceira faixa aqui do meu piso do galpão. Aqui estão as minhas juntas de construção, nesta região e nessa outra região aqui. Junta metálica, então ela vem ganhando aí espaço, né? No mercado, né? Ela vem como uma outra opção, tá? Porém, a função dela é a mesma das juntas cerradas e de construção. Qual é aí uma vantagem em relação às anteriores? Ela dispensa a utilização de forma, barras de transferência de carga e, em alguns casos, até oscilante, tá? A gente tem alguns tipos aí disponíveis no mercado dessas juntas metálicas, as juntas retilíneas, senoidais e as aquecidas, que geralmente são usadas mais aí em câmaras frigoríficas. Então, para finalizar aí essa parte de juntas, né, o que a gente tem que saber? Que sim, elas representam um ponto frágil no meu piso industrial. Então, quanto menos juntas a gente utilizar, melhor, menos problemas durante a execução e futuros a gente pode ter. Mas não podemos esquecer nunca aí da importância dela, que ela é de importância vital, tanto aí nessa fase executiva quanto posterior. Quais são os componentes da minha junta? Então, são os espaçadores para a barra de transferência. Deixa eu colocar aqui o apontadorzinho que eu tinha esquecido. Os espaçadores para as barras de transferência de carga, né? Podem ser treliçados, tipo ABC. As barras de transferência de carga, propriamente. Arame recozido para amarração, o selante e o corpo do apoio do selante. Espaçadores. Qual é a função básica aí dos espaçadores? Então, apoiar a armação superior, no caso, a tela soldada, e apoiar aí as barras de transferência de carga. Quais são os tipos que a gente tem aí no mercado de espaçadores? Treliçado, tipo W, tipo A ou ABC. Então, aqui está um exemplo da aplicação de um espaçador treliçado, né? Então, a gente tem a tela inferior, está apoiada aí sobre espaçadores plásticos, aqui na imagem não dá para ver. A treliça, onde está apoiada a minha tela superior. Um outro exemplo é com a utilização do espaçador tipo W, né? Então, a gente tem a tela inferior, o espaçador tipo W e a tela superior apoiada sobre ele. A gente tentou desenhar ele aqui de vermelho porque estava bem difícil de enxergar aí na foto. Não sei se ficou mais claro e nítido aí para vocês, espero que sim. Com relação aí ao consumo, né? Então, no caso se a opção for utilizar os espaçadores treliçados, né? Normalmente, eles são fornecidos aí com um comprimento de 12 metros. O consumo médio é de 1,66 centímetros quadrados por metro, tá? Então, a gente tem que colocar um
espaçador aqui de 12 metros, espaçar 87 centímetros, colocar o outro, espaçar mais 80 o outro, e assim por diante. No caso dos espaçadores tipo W, né, eles têm aqui 1 metro, né, a gente consegue espaçar aqui em torno de 60 centímetros um do outro, e nessa direção em torno de 80 centímetros, para que essa tela consiga ficar bem apoiada. Com isso, a gente consegue um consumo significativamente menor em relação ao espaçador treliçado, né? Então, esse consumo aí fica na casa de 0,85 centímetros quadrados por metro, né? Então, a gente consegue aí, entre uma solução e outra, gerar aí uma economia de 50% em taxa de aço. Uma outra vantagem que a gente tem aí em relação ao espaçador tipo W é que ele tem uma maior precisão em relação à espessura especificada em projeto, uma vez que ele tem a opção de ser fabricado de 1 em 1 centímetro de altura. No caso da treliça, isso é um pouquinho diferente. Vamos entrar agora na parte das telas soldadas, de detalhamento de projeto e falar um pouquinho da questão da otimização do corte dessas telas, que é de suma importância para que a gente evite em obra desperdício e perda desse material. Bom, para quem não está acostumado aí a trabalhar com tela soldada, essas telas são fornecidas aí no mercado em painéis. Esses painéis, eles têm largura de 2,45, comprimento de 6 metros, e espaçamento entre fios variando de 10, 15, 20 e 30 centímetros. Todas as telas padronizadas são fabricadas com aço CA60 nervurado, as bitolas aí variando de 3,4 até 10 milímetros. Quais são os componentes aí? Como essa tela é composta? Então, ela é composta por fios longitudinais, fios transversais. Ao encontro de um fio transversal com um fio longitudinal, né? Nós damos o nome aí de nó soldado, né? Ao encontro de 2 fios transversais com 2 fios longitudinais, a gente chama de malha, que é esse quadradinho que forma, né? No caso das telas padronizadas, a franja transversal, que é esse pedacinho de aço que sobra, né, após o último fio longitudinal, é sempre 2,5 centímetros. No caso da franja longitudinal, ela é sempre a metade do meu espaçamento. Então, se eu tenho aí uma tela com espaçamento de 10 centímetros, a minha franja longitudinal, sempre para a tela padronizada, vai ter 5 centímetros. Se esse meu espaçamento entre fios for de 15, a minha franja longitudinal vai ter 7,5 centímetros e assim por diante. Existem 5 tipos de telas que são fornecidos, tá? Então, para iniciar, a gente vai começar com as telas do tipo Q, famosa malha quadrada. Então, o que que a gente tem aí? A área de aço na longitudinal, ela é exatamente igual à minha área de aço na transversal. Nós temos a tela do tipo M, onde a minha área de aço na transversal é exatamente aí a metade da minha área de aço na longitudinal. Tela do tipo R, onde a minha área de aço na transversal exatamente 2/3 da minha área de aço na longitudinal. As telas do tipo L, área de aço na longitudinal maior que a minha área de aço na transversal. E a tela do tipo T, onde a minha área de aço na transversal ela é maior que a minha área de aço na longitudinal. Bom, olhando aí para esses 5 tipos de telas que eu acabei de apresentar para vocês, pode surgir uma dúvida. Ô Dani, você estava falando aí da tela tipo L, onde a área de aço maior está na longitudinal, e da tela tipo T, a área de aço maior está na transversal. Como é que eu especifico? Como é que eu faço essa escolha
no meu projeto se eu uso a L ou se eu uso a T, uma vez que uma é exatamente o inverso da outra, se vocês forem observar. Então, quem vai definir se no projeto eu vou usar a L ou se neste mesmo projeto eu vou usar a tela do tipo T, é o quê? É a minha estrutura. O que se encaixar melhor no detalhamento, se for a L ou a T, o que eu utilizar menos material, o que eu tiver menos perda, o que eu conseguir otimizar melhor o corte dessa tela, tá? Então, essa decisão é feita a partir daí, da minha estrutura, do que fica melhor, o que se encaixa melhor nesse ponto. Designação, como é que funciona essa nomenclatura que a gente está acostumada a ver em projeto? Q283, L503 e assim por diante, né? Então, se na direção longitudinal eu tenho um ferro de 8 a cada 10 centímetros, eu sei que isso aqui equivale a uma área de aço de 5,03 centímetros quadrados por metro. Na outra direção, eu também tenho um fio de 8 a cada 10 centímetros. Então, obviamente, isso aqui equivale à mesma área de aço, de 5,03 centímetros quadrados por metro. Lembrando daqueles 5 tipos de telas que eu acabei de falar, onde eu tenho área de aço igual, malha quadrada, é uma tela do tipo Q. Então, primeira coisa, olhando para as áreas de aço, eu já sei qual é o tipo dessa tela. Mas é uma tela tipo Q, o quê? Né? O que é esse número que a gente está acostumado aí a ver na frente do tipo da minha tela? É exatamente a indicação da maior área de aço dessa tela, tá? Então, aqui eu sei pela letra, pelo tipo da tela, que é uma malha quadrada, que ela tem área de aço igual nas duas direções, e sei, nesse caso é quadrada, né? Então, é a mesma área de aço nas duas direções. Mas se fosse, por exemplo, uma tela L503, eu saberia que a área de aço principal é 5,03 centímetros quadrados por metro. Então, eu peguei aqui, para exemplificar, tá? A tabela de telas padronizadas da JAL. Mas, independente de vocês estarem fazendo um projeto e utilizando a tabela da JAL, a tabela da norma de telas, a tabela, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Telas Soldadas, do IBTS, ou mesmo de outros fornecedores, as características das telas que estão aqui são as mesmas. Por quê? Porque elas são padronizadas. O que pode estar diferente é a distribuição aí de como é feita a questão da tabela, tá? Então, no caso da tabela da JAL, o que a gente tem? Na primeira coluna, o número da série. O número da série sempre indica para a gente aonde está a maior área, qual é a maior área de aço deste grupinho de telas, tá? Na sequência, a designação ou tipo da tela, né? Feito isso, as seções, tanto na longitudinal quanto na transversal. Os espaçamentos, né? Espaçamento de 10, de 15, de 20 ou de 30, tanto na longitudinal quanto na transversal. Diâmetro nominal desses fios, né? Longitudinal e transversal. O número de fios, a quantidade de fios que eu tenho nesse painel de tela de 2,45 por 6 metros, tanto numa direção quanto na outra. Dimensões, sempre a mesma para padrão, né? E as massas, né? Tanto em quilos por metro quadrado, quanto aí em quilos por peça. Até agora, a gente estava falando de telas padronizadas, mas é possível a gente criar uma tela não padronizada ou especial para uma situação específica na minha obra, tá? E como isso funciona, né? Essa tela especial pode, por exemplo, ter relação bitola-espaçamento diferente do padrão. Ou seja, eu posso sair daquele 10, 15, 20 e, de repente, fazer com espaçamento de 12, com espaçamento de 16, a minha tela, tá? Ela pode ser especial em relação a alguma das dimensões, ou seja, tem uma largura aí diferente do 2,45, tem um comprimento diferente dos 6 metros. Por exemplo, um comprimento de 8, de 9 metros. É possível fazer isso também. E pode ser uma tela completamente especial. Ter relação bitola-espaçamento e
algumas das direções, ou até mesmo as duas direções, diferentes aí do padronizado. E como é que ficaria a questão da nomenclatura desta minha tela especial? Se a alteração que eu fiz na minha tela é referente apenas a alguma das dimensões, ou ambas as dimensões, largura e comprimento, a nomenclatura da minha tela, eu adiciono aí a letra E antes, indicando que é uma tela especial. Então, quando eu bato o olho no meu projeto, naquela minha tabela resumo, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e vejo as telas que eu vou ter que quantificar e cotar para executar essa obra, eu vejo esse E na minha frente, eu já sei que essa tela tem alguma característica aí especial em relação ao quê? Ou a largura ou ao comprimento. No caso, quando a gente mexe aí na relação bitola-espaçamento, como é que fica essa nomenclatura da tela? Além do E, que eu coloquei, indicando que é uma tela especial, né? Eu tenho que colocar também as duas áreas de aço. Tanto a área de aço principal, quanto a minha área de aço secundária. Com relação aí à certificação desse produto. Então, as telas soldadas, elas são fabricadas com barras e fios de aço que seguem aí uma norma compulsória, que é a 7480, né? Então, para que eu consiga comercializar esse produto, eu tenho que ser certificado. Porém, o que acontece no caso das telas soldadas? Eu uso um produto certificado para executar, porém, a certificação da tela é uma certificação voluntária. Então, o fabricante pode ou não ter essa certificação, né? E como é que a gente pode, no caso de produtos não certificados, né, uma vez que a certificação é voluntária, fazer uma checagem aí referente à especificação técnica, uma checagem rápida, né? Isso principalmente aí na tela do tipo Q, tá? De 2,45 por 6 metros. Primeira coisa, verificar a bitola, né, desses fios, tá? Na sequência aí da verificação rápida, se for uma tela com malha 10 por 10, a gente verifica a quantidade de fios que tem essa tela, tá? Então, num painel de 2,45 por 6 metros, uma tela do tipo Q, com espaçamentos de 10 por 10, sempre vai ter 25 fios, tem que ter, longitudinais, e 60 fios transversais. No caso das telas com espaçamento aí 15 por 15, a gente tem 17 fios, tem que ter 17 fios transversais, longitudinais e 40 fios transversais, tá? Então, essa é uma forma que a gente tem aí de tentar conferir isso rapidamente em loco. Vamos falar agora especificamente aí de algumas situações de projeto, tá? Detalhamento com uma tela padrão versus o detalhamento com uma tela especial para uma mesma situação. Como é que isso funciona? Então, vamos pegar aqui uma placa, né, com largura de 7 metros e comprimento aí de 7,75, tá? E vamos detalhar ela com uma tela padrão. Lembrando, nossa tela padrão, ela tem o quê? Largura de 2,45 e comprimento de 6 metros. Então, vou lá, para que eu consiga detalhar essa placa com uma tela padrão, eu vou utilizar 3 painéis inteiros de 2,45 por 6 metros, né? Então, usei 1, 2, 3 painéis inteiros. Do jeito que eu recebi na minha obra, eu vou lá e aplico eles na minha placa. Vou pegar mais um painel de tela, dividir aí em 3 pedaços de 2 metros, sempre pensando na questão da otimização do corte dessa tela, né? De forma a tentar ao máximo evitar perda e sobra de material. E lembrando sempre de considerar aí a emenda entre esses painéis de tela, tá? Isso aqui é obrigatório.
existir essa emenda. A gente não pode simplesmente encostar esses painéis, eles têm que ser emendados. Emenda mínima, 2 malhas e 2 franjas. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Vou pegar, para fechar aqui, mais um pedaço de 61 por 6 metros e 61 por 2. Para isso, eu vou ter que pegar um novo painel, cortar aqui em 3 pedaços de 61, né? Um deles vai ser um 61 por 6 para posicionar nesta região da minha placa, e o outro vai ser um pedaço de 61 por 2, para finalizar aqui o detalhamento dessa placa. Essas regiões achuradas de cinza seriam uma sobra. Na real, não é uma sobra. Eu vou utilizar para detalhar outras placas no mesmo projeto, tá? Como é que isso? Então, para detalhar, desculpa, essa placa eu utilizei 5 painéis de telas e vou ter que posicionar em loco 8 posições. Como é que isso fica em projeto? Como é que a gente mostra esse esquema de corte em projeto? Então, é dessa forma aqui, né? Então, eu traço o meu painel de 2,45 por 6 metros. A primeira situação, divido ele em 3 pedaços de 2. Na segunda situação, eu pego e divido aí em 4 pedaços de 0,61. O que é importante sempre quando a gente está trabalhando aí num projeto de tela, pensando na otimização do corte. Sempre pensar em múltiplos. Múltiplos de quanto? Múltiplos de 2,45 numa direção e múltiplos de 6. Obviamente, nem sempre a gente consegue trabalhar com esses múltiplos, mas é um norte a ser seguido para que a gente consiga aí pensar nessa otimização do corte das telas. E como é que ficou, então, esse detalhamento em tela padrão? Então, eu vou ter que montar em loco 8 posições e usei 5 painéis. A mesma situação, a mesma placa, só que agora eu pensando numa tela especial, uma tela com características especiais. A gente sabe que a tela padrão, como é o caso anterior, ela atendeu na questão da relação bitola-espaçamento. Porém, a questão do comprimento da nossa tela deixou um pouquinho a desejar, uma vez que a gente criou uma emenda aqui, ó, a gente teve que cortar esses painéis de 2 metros para complementar essa região. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu ter um painel inteiro com 6 metros e um pedaço de painel com 2, eu vou criar uma tela especial com 7,70 metros para vencer esse vão aqui. Com isso, eu ganho em produtividade e também no consumo. Eu consigo reduzir consumo de tela, de aço. Como é que isso funcionaria? Então, fiz a minha tela com um comprimento especial 2,45 por 7,70 metros. Então, esses painéis vão chegar na nossa obra. 3 deles vão ser usados inteiros, né, posicionados da forma como eles chegaram, né? Um painel eu vou pegar, cortar em 4 pedaços iguais de 61 para colocar neste cantinho aqui, tá? Lembrando, eu vou cortar 4 pedaços, para essa placa eu preciso de um único pedaço. Os outros pedaços eu vou guardar porque eu vou usar para detalhar outras placas no meu próprio piso. Então, nessa situação, o que acontece? A gente consegue reduzir um painel logo de cara, né? E ao invés de montar 8 posições, a gente monta 4. Então, a gente consegue melhorar aí a produtividade em obra também. Com relação ao plano de corte, é exatamente a mesma coisa, né? Então, eu vou lá, pego um painel de 2,45, só que agora por 7,70, o único corte que eu vou ter que fazer é nesta direção, no 2,45. Corto em 4 pedaços de 61. Isso fica representado desta forma em projeto. Então, tá aí novamente, né? Então, eu uso 3 painéis inteiros e um pedaço de 61 por 7,70 para detalhar essa minha placa com uma tela especial. Então, só para mostrar aí para vocês o que a gente precisa ter em um projeto, né? Então,
a questão do projeto geométrico das juntas, né? Juntas cerradas, juntas de construção, juntas de encontro, né? As juntas, elas definem aí o tamanho das minhas placas. Além disto, a gente tem que informar aí as características do meu concreto, né? Que características são essas? FCK, abatimento, teor de cimento, enfim. Colocar as notas referentes à parte do dimensionamento, quais foram as cargas consideradas, o que a gente espera, as cargas consideradas, a tipologia do meu solo, tipo de subbase, falar sobre a subbase, controle tecnológico, tudo isso vem aqui nas notas, e se tiver algumas observações gerais para fazer também. Na sequência, a gente vai apresentar o detalhamento das telas nestas placas de concreto. Deixa eu ampliar isso aqui para ficar melhor, né? Então, a gente entrega aí a placa, né, todinha, detalhada, cotada, né? Lembrando sempre aí de considerar a emenda entre os painéis de tela, a emenda mínima aí a das 2 malhas, pelo menos, mais as franjas, né? E o que eu costumo falar, que é o mais importante, que é isso aqui, o esquema de corte dessas telas, né? Como é que as minhas telas, os meus painéis de 2,45 por 6 metros, ou 8 ou 9, enfim, se for uma tela especial, vão chegar à minha obra, vão ser cortados para que a gente evite perda e sobra de material, tá? Então, além da relação das telas que eu tenho que apresentar no meu projeto e do resumo total da quantidade, eu tenho que estudar muito bem isso aqui, a questão do esquema de corte dessas telas. Falar um pouquinho aí da emenda econômica, né? Então, nesta região de transpasse, né, de emenda da minha tela, nessas regiões, né, que são obrigatórias, uma vez que os painéis não podem ficar simplesmente encostados, a gente acaba dobrando a área de aço necessária nessa região, tá? Por quê? Por exemplo, eu estou usando uma tela de 5,03 centímetros quadrados por metro. Então, eu venho com essa tela aqui, na hora que eu sobreponho nessa região outra de 5,03, aqui eu vou estar com uma área de aço de 10,06 centímetros quadrados por metro, por exemplo. Então, eu dobrei essa área de aço, tá? Então, a emenda econômica vem exatamente com esse propósito de reduzir aqui a área de aço nessas regiões onde naturalmente eu acabo dobrando nos 4 lados da minha tela, tanto aqui na direção transversal quanto na minha direção longitudinal, tá? E isso acaba aí gerando para a gente uma economia, para a gente não, né? Para o consumidor final, uma economia de 4,5% a 8% em taxa de aço. Uma economia considerável. Falar um pouquinho aí sobre algumas patologias que costumam ser frequentes nos pavimentos de concreto, nos pisos industriais, tá? Então, fissuras oriundas do quê? Da retração desse concreto. Geralmente elas aparecem por falhas executivas no posicionamento da minha armadura superior, tá? E tem 2 formas aí da gente detectar isso, né, numa análise aí. A gente pode detectar isso com, por exemplo, esse aparelho que se chama GPR, né? Então, a fissura daqui, a gente coloca esse aparelho, ele é como se fosse um raio-x, vamos dizer assim, tá? Então, eu consigo ver aí a minha estrutura até mais ou menos 40 centímetros de profundidade. Então, ele mostra para a gente se existe aqui algum tipo de irregularidade no posicionamento dessa minha armadura superior, tá? Uma outra forma também são os métodos destrutivos, né? Então, através da extração de corpos de prova, né? Então, essa imagem aí, a gente foi cedida aí pela LPE Engenharia, agradeço aí o pessoal da LPE,
que é uma imagem muito representativa, é bem legal da gente entender o que acontece, né? Então, dá uma olhada nisso aqui. Essa tela deveria estar aqui, ó, nessa posição, no máximo a 5 centímetros do topo da minha placa, né? Que nem a gente falou lá atrás, logo no início da nossa apresentação. Olha aonde essa tela foi parar. Ela estava aqui, ó, a 11 centímetros. Ou seja, ela perdeu totalmente a função para o que ela foi dimensionada, né? Então, ela perde totalmente. Nessa imagem, não dá para ver, mas é super interessante. Tem algumas imagens que a gente consegue ver isso. Então, a fissura aqui no topo da minha placa, ela está bem aberta. Quando ela vai se aproximando aqui da tela, a gente nota que a espessura dessa fissura vai reduzindo até chegar a zero. Ou seja, isso indica para a gente que se essa tela tivesse posicionada na região correta, jamais esse piso teria fissurado. Uma outra patologia, desculpa, muito frequente também é a questão do empenamento, tá? Essa questão do empenamento é devido aí à inconformidade na colocação do quê? Das minhas barras de transferência de carga, né? E até mesmo a trechos que não foram colocados aí essas barras de transferência. Acontece um empenamento da minha placa significativo. Como é que eu consigo também, através de um método não destrutivo, verificar isso? Com o mesmo equipamento, com o GPR, tá? Então, ele consegue mostrar para a gente se essas placas não, essas barras de transferência estão na estrutura e também se elas estão posicionadas de forma correta. Também a gente tem algumas patologias que são estruturais, né? São patologias oriundas desde o posicionamento aí da armadura de punção até irregularidades que podem estar havendo lá embaixo, lá na camada de subbase, que podem ocasionar aí redução da espessura do meu piso em algumas regiões. Bom, pessoal, queria aí agradecer a presença de vocês, me desculpar aí pelo ocorrido, né? A gente teve uma pequena falha técnica aí no meio do caminho, tá? Mas espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtiva aí a apresentação, tá? Vou voltar aí a tela para vê-los novamente. Dani, Oi, parabéns pela voltei. apresentação. Obrigada, Massal. Parabéns, Alex. Obrigado, Agregou Marcelo. muitos valores, né? Já trouxe informações importantes. Parabéns pela leveza na apresentação, uma apresentação que foi explicando detalhe por detalhe ali. Eu acho que quem perdeu, tenho certeza que um amigo vai indicar o outro e vai assistir essa apresentação no nosso canal do YouTube, no canal da NAPRE, né? E eu tenho algumas perguntas para fazer, Dani, para a gente já partir para. Agora são 19 horas e 43 minutos. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que o pessoal mandou pelo chat. Depois eu também tenho uma pergunta, duas perguntas ou três aqui que eu fui formulando, né? Para você poder explicar para nós, né? Agregar esses valores, né? Eu acho que aqui a gente é sedento e faminto por aprendizado, né? Eu acho que esse que é o importante, né? Não importa que você já vivenciou, né? Claramente que tudo que traz aprendizado é importante a gente agregar, né? Então, se eu não estou enganado, a primeira pergunta foi do nosso amigo Ivanildo, né? E eu vou falar dos dois tipos, né, que nós temos, né? Então, a pergunta dele é a seguinte: qual o consumo, né, do espaçador metálico por metro quadrado do piso de concreto, né? Então, se você quiser falar um pouquinho sobre o espaçador tipo treliça, né?
Caso queira falar também um pouquinho do tipo W, né? Tá, Fique à vontade. tá joia. Bom, Ivanildo, foi o que a gente mostrou lá na apresentação, tá? Então, consumo, no caso do treliçado, é uma média de 1,66, né? Enquanto que o espaçador tipo W, até por conta das dimensões dele, a gente consegue aí otimizar, né, um pouquinho. Então, ele cai, né, esse consumo para 0,85 aí, centímetros por metro quadrado, tá? Então, a gente gera aí uma economia, a placa, a tela fica igualmente bem apoiada, tá? Independente de você usar o treliçado ou usar o tipo W, né? Porém, a gente consegue gerar aí uma economia, né? Nesse quesito. Uma outra vantagem que teria aí, talvez, o espaçador tipo W, dependendo do projeto, né? Da espessura da minha placa, em relação ao espaçador treliçado, é que a gente consegue produzir esse espaçador tipo W. Alex, depois se você quiser me ajudar aí também, tá? Esse espaçador tipo W, ele pode ser produzido aí de 1 em 1 centímetro, tá? Então, se eu quiser aí uma espessura de, por exemplo, 13, eu consigo. Já no treliçado, isso já é um pouquinho mais complicado, porque as medidas são sempre pares, né? Então, ou eu teria o 12, ou de repente o 14, alguma coisa nessa situação. Tá bom? Alex, alguma coisa a acrescentar? Não, Dani, perfeito. É que talvez esse número que você compartilhou de 166 é para um exemplo que a gente faz o cálculo considerando apenas uma tela, né? Uhum, E sim, sim. talvez a pergunta dele é mais voltada para o metro quadrado, né? De consumo. Então, assim, uma especificação que o mercado usa aí é 1,25 metros lineares por metro quadrado na treliça e um metro linear por metro quadrado no espaçador, né? Então, aí o pessoal usa muito o cálculo do metro quadrado, né? Porque no exemplo que a gente usou lá, era especificando para apenas uma tela, né? Sim, Mas está respondido, exato. Marçal. Só reforçando, né, Alex? É importante, claro que a gente tem economia, né? A gente precisa pensar nisso, né? Planejamento de custos. Mas o importante, tecnicamente, é garantir o posicionamento da armadura, né? Exatamente. Então, a armadura tem ali o seu local correto, né? De seu cobrimento ali, né? Tem que avaliar se a concretagem com utilização ali de bomba, né? Que faz ali uma pressão própria, a própria pressão do concreto ali, né? Para não, não baixar a tela e ela não voltar ao seu ponto correto, né, Dani? E Sim. o tipo W, principalmente, né? Acho que é garantir o posicionamento da armadura, né? Você sentir confiança para seguir com a sua concretagem, não é isso? É. E É é um isso. problema que na prática, né, a gente vê muito em obra aí, né? Às vezes tem um dimensionamento, mas aí o cara não encontra aquele modelo correto, né? Acaba optando por um outro modelo, e aí ele quer fazer o ajuste na obra. Então você olha numa placa, o cara precisa usar uma altura de 7, ele coloca o 8, só que depois no recobrimento final, mais a sobreposição da tela, mais a amarração, ele não garante que tem os 3 a 4 centímetros de recobrimento. Aí o cara começa a pegar e fazer uma abertura na tela para baixar um pouco mais. E aí não fica essa uniformidade. Então, assim, é muito importante é, na execução, respeitar o dimensionamento feito por projeto e adquirir um produto que respeite na placa todos esses posicionamentos para garantir o recobrimento recomendado, né? E assim, seguir as recomendações dos projetistas, né? Os especialistas, né? Que colocam ali os seus detalhamentos ali, né? Que são importantes você seguir essas premissas, né? Então, não faça economia, né? Não queira fazer um espaçamento que talvez não te dê a garantia executiva, né? Ah, faltou o material, é melhor paralisar ali a concretagem e esperar chegar aí o pedido da jaula na obra, né, Alex?
É isso aí. Vamos lá para a próxima. É uma pergunta complexa, lógico, peculiar, né? Assim, como faço o cálculo para saber qual a carga a tela soldada suporta por metro quadrado? Logicamente que o nosso amigo Luiz César, ele fez ali uma relação que tem que saber qual é a estabilidade do solo, né? E ter o conhecimento teórico para uma argumentação comercial. À vontade, Dani. Bom, essa pergunta é mais relacionada aí à parte realmente de dimensionamento, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que aprofundar mais. Eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Vou pedir para que a gente responda para ele, deixe um e-mail aí com a gente responde e tira todas as dúvidas dele relacionadas a isso, por e-mail ou por telefone, enfim. Melhor do que a gente ficar tentando entrar nesse mérito agora, tá? Perfeito. A pergunta do nosso amigo Tiago Armando é: caso pinte e engraxe a barra de transferência por inteira, não importa o seu comprimento, traz algum problema? Pois os projetos, que não são todos, claramente, só pede para engraxar e pintar metade da barra de transferência. Sim, exatamente. É o que a gente vê. O que a gente tem que fazer realmente é engraxar metade mais os 5 centímetros. Isso é o especificado em projeto, não engraxar essa barra inteira. Só Mas pode. complementando aí a resposta da Dani, né? É, o engraxar de um lado da barra é realmente para as duas placas poderem deslizar Sim, e fazer esse trabalho. Então, de um lado fica engraxado e de outro lado sem engraxa, que é o que vai aderir diretamente ao concreto e onde vai fixar a barra, né? No concreto. E na engraxada ela acaba fazendo o trabalho aí de movimentação da placa para ambos os lados. E se fizer um engraxamento de tudo, a placa pode correr para um lado e gerar trinca, gerar problemas na junta e é mais complicado. Perfeito. Aí eu tinha uma pergunta, uma dúvida, né? A Dani falou ali na apresentação dela de otimizar ali as telas soldadas, né? Sob medida e para otimizar e evitar a perda, né? Claramente que isso realmente traz aí custo-benefício, né? Aí a pergunta é a seguinte, Dani: a JAL fornece um estudo de otimização e detalhamento das telas soldadas, seguindo uma premissa das paginações de juntas desenvolvidas no projeto? Sim, a JAL faz esse trabalho, faz esse estudo preliminar, juntamente com o calculista responsável aí por essa obra, né? Então, a gente pega esse projeto, traz para casa, que eu costumo dizer, estuda esse projeto, estuda a melhor opção, seja ela pensando somente aí numa tela com comprimento, largura diferente do padrão, né? Para que a gente consiga reduzir a quantidade de emendas que tem e também de número de posições a serem montadas na própria obra, como também a questão da emenda econômica. A gente faz esse estudo também, que também é uma outra forma de reduzir sensivelmente aí o consumo de aço na estrutura, tanto para o cliente quanto para a estrutura, tá? Esse projeto é feito na JAL, devolvido para o calculista responsável por essa obra, para análise e aprovação, para só depois ser comercializado. Tá? E esse estudo é feito sem nenhum custo adicional aí ao cliente. Perfeito, Dani. Muito obrigado. Tá? Isso é bom saber, até porque hoje aumentou bastante aí o número de pisos apoiados sobre estacas, né? Até pela geologia aí dos, dos terrenos que estão em torno ali de uma boa logística e ter esse dimensionamento, né? Eu acho que é importante para a gente evitar ali o custo, levar a engenharia para o cliente, né? Principalmente nós, executores de piso, né? Obrigado, Dani. Mais uma vez aí, muita gente parabenizando aí pela apresentação. Obrigada, E o pessoal. engenheiro Fernandes, meu amigo Fernandes, né? Mestre Fernandes,
fez aí uma pergunta dizendo o seguinte: na apresentação, verifiquei que podemos ajustar o espaçamento da tela, conforme dimensionamento. Sim. É possível ter bitolas diferentes também? Num sentido, uma bitola e no outro, outra bitola, longitudinal e transversal? Sim, é possível. Isso a gente até já tem aí nas telas, tá? Mas a gente consegue mudar isso do padrão. Então, espaçamento padrão 10, 15, 20, a gente consegue, tanto numa direção, na direção transversal, quanto na longitudinal, consegue estar mudando esses espaçamentos, né? Principalmente na longitudinal, aí, de repente, fazer um espaçamento com 12 ou até mesmo com 16, sai do 10, 15 que a gente está acostumado. Com relação às bitolas, a gente tem que estar sempre lembrando de atender a NBR 7480, desde que seja uma bitola que esteja aço CA60, nervurado, que esteja especificado na norma 7480, sim, a gente pode estar usando para fazer essa tela, né? Perfeito, Dani. Tá? Respondido aí, meu amigo Fernandes. Aí eu tenho uma outra pergunta também que eu fui formulando aqui durante sua apresentação. Quais são os requisitos básicos exigidos pela indústria para executar telas especiais para um determinado projeto? Tá. Bom, na verdade, requisitos básicos para a gente executar uma tela especial giram em torno do prazo de entrega, né, e de uma quantidade mínima. Claro que a indústria não vai parar toda uma linha de produção, né, mudar setup de máquina para, de repente, produzir 10 painéis. Não justifica, tá, fazer uma coisa dessa. Então, o prazo acaba sendo, às vezes, um pouquinho maior do que a entrega de uma tela padrão. Na JAL, vou falar pela JAL, tá? Esse prazo gira aí em torno de 7 a 21 dias para entrega na obra, tá? Dessa tela especial. E no caso de quantidade mínima, uma carreta. A gente fala em uma carreta, correto, Alex? Correto, uma carreta aí é o mínimo. E por que que a gente fala de 7 a 21 dias, né? Porque a gente tem uma programação mensal aí da família Q, que é a família que é mais produzida e é mais comercializada no mercado, né? Então, um exemplo, pô, gente, você fez um projeto, desenvolveu um projeto que é com uma tela Q283. Se na programação da JAL nós vamos produzir essa tela Q283 na primeira semana de junho, que é daqui a 15 dias, por exemplo, a gente encaixa essa especial junto com a produção da família Q tradicional e atende o cliente, né? Então, como a gente tem essa flexibilidade e vários equipamentos, a gente sempre está rodando todos os modelos de tela aí da família Q, e aí a gente consegue ajustar conforme vai entrando os projetos especiais nessas produções. Então, por isso que a gente tem um dinamismo até grande aí em relação a prazo de entrega. Perfeito, Alex. Muito bom. Boa pergunta aqui do José Galo, né? Como diretor técnico de concreto da ANAPRE, José, você perguntou, a ANAPRE apresenta algum curso de cálculo estrutural para pisos de concreto reforçado com fibras de polipropileno ou aço? Se não recomendam alguma literatura? Bom, nós temos alguns projetistas associados, né, ao quadro da ANAPRE, né? Vou pedir que a Mônica, por gentileza, informe pelo chat o nosso e-mail, né, o e-mail da ANAPRE, que é anapre@anapre.com.br, né, e encaminhe essa pergunta para ela, né, que ela vai poder direcionar da melhor maneira possível e orientar os nossos parceiros que dão cursos ou os projetistas que podem informar da melhor maneira possível e recomendar aí uma boa solução aí para você, tá bom? Obrigado, José Galo. Bom, tenho mais uma pergunta aqui que eu também formulei, Dani e Alex, né? Com relação à emenda econômica,
Como é feita a redução da área de aço na região das emendas? Bom, isso aí é feito caso a caso, tá? É feito todo um estudo no projeto, tá? Mas basicamente essa redução é feita através da substituição de fios, tá? Por isso que eu falo que é feito caso a caso, não tem uma regra específica para fazer. Então, a gente estuda caso a caso, projeto a projeto, obra a obra, para poder fazer essa questão tanto numa direção, né, na direção longitudinal, quanto na direção transversal. É uma boa pergunta essa, Marçal. É exatamente esse ponto que a Dani colocou, né? Nessa, vamos falar, nessa sobreposição, nessa emenda, aí a gente criou essa emenda econômica no sentido de garantir que a taxa de aço da armadura principal seja no mínimo igual ou maior, né? E aí depende de projeto a projeto, é feita a substituição desses fios nos 4 sentidos da tela, né? Nos 2 longitudinal e nos 2 transversais. Isso aí gera economias sensíveis, né? Principalmente quando a gente fala em bitolas mais grossas, né? Bitolas aí acima de 5, 6 milímetros. Os ganhos aí que a gente tem demonstrado em projetos de repaginação, aí estão na ordem de 4, já chegamos ao caso de 10% se juntar também com comprimento especial, né? Por isso, esse é um tema bem sensível que a gente tem tido bastante sucesso nesses projetos aí de reengenharia e de paginação. Perfeito, Alex. Muito obrigado aí pela resposta. É, tem aqui uma pergunta do nosso amigo Carlos Lopes, né? Gostaria de saber como posso fazer a filiação da empresa dentro do quadro de associados da ANAPRE. Carlos, eu vou pedir que você envie um e-mail, né, para os endereços que a Mônica passou aqui no chat, né, por favor, que ela vai poder explicar de uma forma bem precisa para quais são as premissas aí e te informar realmente como pode como você poderá agregar valores ao nosso quadro de associados. Aproveito também a sua pergunta e faço o convite, né, para os profissionais, para as empresas, né, do nosso segmento, né, até as construtoras mesmo, fazer parte do quadro de associados da ANAP, né, para agregar valores, né, a ANAP hoje uma instituição, uma associação muito democrática e precisa de trocar essas informações, né, de que vocês tragam esse know-how aqui para nós também. Eu acho que é importante a gente fortalecer, difundir conhecimento ao nosso segmento, né, e principalmente a nossa associação. Tem mais uma pergunta aqui do Marcelo Batista, da Camargo Química. Ele parabenizou a Dani pela apresentação. Ele falou um pouquinho das juntas metálicas, né? Quais são os principais critérios de projeto utilizado para definir a posição e o tipo das juntas metálicas em pisos industriais. Se existem diretrizes específicas para diferentes categorias de carga. Bom, Dani, se você quiser somente introduzir, eu acho que também quem pode ajudar bastante aí o Marcelo, com certeza são os projetistas, né, Isso aí fica mais né, que estão acaba associados ficando ao mais nosso na mão quadro, dos né? projetistas mesmo, tá? Mas basicamente, junta metálica, exatamente a mesma função das juntas cerradas e das juntas de construção, né? É uma novidade aí, novidade entre aspas, né? Está sendo bastante utilizada aí, mas a função é exatamente a mesma, tá? Aí quem possa talvez responder é o pessoal de projetos, melhor isso, essa aplicação da junta metálica, o pessoal de projetos aí, depende só até da própria LPE, não sei se estão por aí também, Wagner e tal, tá? Mas a gente corre atrás dessa resposta e mando aí por e-mail para você, bem Perfeito. detalhadinho. Encaminhe sua pergunta, Marcelo, para o e-mail da ANAPRE, né? Com certeza nós responderemos em breve aí a sua dúvida.
Bom, pessoal, 20 horas e 4 minutos, né? Queria, né, agradecer mais uma vez, em nome da ANAPRE, né? Participação de todos, né? Eu acho que nós tivemos aí um número expressivo aí, né, participando da nossa webinar, né? Acredito que ultrapassamos aí da barreira de 100 amigos aí participando. Agradecer e parabenizar a apresentação da Dani, né? Muito obrigado, Dani, por agregar valores para a gente em tão pouco tempo, né? Eu acho que, claramente, que se a gente tiver dúvidas, a gente vai, com certeza, vai consultá-la, né? Agradecer ao Alex também aí por contribuir, né, fortemente ali com sua experiência, com seu conhecimento para a NAP, né, Alex? Eu acho que a gente se esforça para atender da melhor maneira possível, né? Exato. Até para depois passar a bastante para vocês, para finalizar, né? Pelo chat, né? Eu coloquei ali as nossos próximos eventos, né? Principalmente aí a próxima webinar, que é dos nossos amigos aí do time de Tibras, né? Que vai ocorrer no dia 24 de junho, né? No dia 26 de junho, né? Alô Porto Alegre, né? Workshop que será realizado no Hotel Plaza São Rafael, né? Que com apresentações do engenheiro Wagner Gasparetto e do Douglas da Alcheri, né? Em julho, né? Nós teremos também aí, né, como a próxima webinar que vai ser realmente do engenheiro Douglas também, da webinar, né? Para falar um pouco aí das boas práticas de execução de revestimento de alto desempenho. E em julho também teremos aí um workshop em Curitiba, né, que será realizado aí no Instituto de Engenharia do Paraná e falará claramente aí para as conquistas de sucesso de execução de pisos de concreto e as boas práticas aí para a execução de revestimento de alto desempenho, que será apresentado pelo engenheiro Levon, né? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Me despeço aqui agora e passo aí a palavra à engenheira Dani e o Alex. Bom, gente, queria agradecer aí a participação de todos. Se tiverem mais questionamentos, os que eu também não consegui responder agora, vou pedir o favor de que vocês encaminhem aí para a ANAPRE, ou posso deixar também o meu e-mail pessoal. Corro atrás dessas respostas. As que não deram tempo de ser respondidas, acredito que haviam outros questionamentos, a gente responde para vocês via e-mail. O que não foi respondido agora, vou atrás das respostas, a gente aprofunda e responde para vocês aí em breve, tá bom? Mais uma vez, boa noite a todos, agradeço a participação, espero ter agregado aí conhecimento aí a todos vocês. Marçal, basicamente aí você já fez um fechamento da NAPRE, mas eu queria pontuar, né, como houve até uma solicitação aí online aí de como fazer parte do quadro da NAPRE aí, através do Carlos Lopes. E complementar, né, que a NAPRE está aberta nesse sentido, né, nós temos mais de 80 participantes, aí 80 associados, né, que fazem parte da nossa associação. A gente desenvolve vários trabalhos de grande valia para o mercado, né? A gente tem até nos preocupado, né, Massal, de como levar esse conhecimento, né, para o mercado, né? E através aí, né, de uma participação as pessoas poderiam ter mais acesso a um banco de informações e de sabedoria que existe dentro da NAPRE, né? Você mesmo está desenvolvendo trabalhos aí de manuais, né? A gente tem manual de boas práticas, né? A gente faz um trabalho junto a instituições também de ensino, é, fazemos esses webinars, fazemos workshops, né? Fazemos o seminário na Concrete Show, que nós vamos ter agora em agosto também. Então, assim, sejam bem-vindos aí a participar do quadro da ANAPRE. Aí é um recado que eu venho reforçar o que o Massal falou. Em relação à apresentação, Dani, parabéns.
Muito bem colocada Obrigada. todas as informações, superou nossas expectativas. Quero agradecer a todos, né, pela participação e desejar uma boa noite aí para vocês. Obrigado. Obrigado, Massal. Obrigado, Dani. Obrigado a todos os participantes. Obrigada, pessoal. Boa noite aí a Pessoal, todos. boa noite. Até a próxima. Estarei presente também na próxima webinar. Se Uma Deus boa noite quiser. aí. Fiquem todos com Deus. Amém. Você também. Amém. Boa noite. Até Boa mais. Tchau, noite. tchau.